da Galarrondo. A psicologia, sobretudo a psicologia social, né, vinculada, dialogando com a sociologia, com a antropologia social, ciências políticas, são disciplinas que já reconhecem esse tipo de fenômeno, fenômenos grupais, fenômenos de massa, né, em que grupos de indivíduos se associam e como que perdem, né, a racionalidade, perdem a avaliação objetiva do mundo, das coisas, e são movidos por emoções muito fortes e por negação dos dados da realidade. E através de vários, que são chamados em psicologia social, de vieses de pensamento, vieses de raciocínio. Ou seja, um viés de raciocínio é um raciocínio falso, que se mantém de maneira repetida, mesmo quando a realidade se coloca, né? Essas pessoas acreditam em algumas coisas e aí se aplica o viés de confirmação. Todos os dados que são oferecidos e que se apresentam para essas pessoas, elas vão traduzir nesse viés de confirmação, confirmando as suas teses iniciais, né? Por exemplo, de que o Brasil caminha para o comunismo, que o Brasil que o Bolsonaro é a salvação da pátria. É comum que esses movimentos estejam associados a líderes autoritários. Há como que uma transferência para o líder autoritário de todo o pensamento, né? Eles são idealizados e a pessoa deixa de pensar por si próprio. Vários autores importantes do passado já analisaram isso. Por exemplo, no século XX, autores como William Reich, depois o Erich Fromm, no século XIX ainda um francês chamado Le Bon, todos eles analisaram esses fenômenos de massa, analisaram essa entrega, né, da pessoa comum. Ela entrega o seu pensamento, ela entrega a sua vontade, ela entrega, né, a esse líder poderoso, meio mágico, né, meio bem idealizado, meio divinizado, né, e para de pensar e recusa o pensamento. A filósofa alemã Hannah Arendt também fala bastante disso quando ela discute o autoritarismo, né? Essa entrega, o indivíduo entrega o seu pensamento crítico para outra instância, quer dizer, ele abandona qualquer tipo de pensamento crítico, qualquer tipo de pensamento, né, para seguir determinadas palavras de ordem. Esses grupos são potencializados, internamente eles são potencializados no sentido de atos extremamente, às vezes extremamente violentos e destrutivos, né? É muito perigoso, né? O que aconteceu é extremamente perigoso, desorganizado do ponto de vista político, né? É uma coisa muito mais emocional do que algo pensado politicamente ou com elaboração política. Obviamente existe uma direção política, existem as pessoas que organizam, que instigam, que financiam, isso é bem conhecido, né? A justiça tá verificando isso daí, né? Mas relativamente de baixa organização, né? É um fenômeno que não é novo. Esse fenômeno, ele é uma reedição de um fenômeno que se observou nos últimos séculos, né? E que se observa uma reatualização desse fenômeno, né? De uma maneira muito pobre, muito pouco, né, elaborada. Agora, muito perigosa. Eu acredito que é muito perigoso o que aconteceu, sem falar na violência, né, na violência contra a liberdade, na violência contra as pessoas, contra a história, contra a cultura, contra a arte. E eu acho que existem vários níveis, possivelmente, né, de pessoas e vários níveis de funcionamento aí, né? A gente olha para a massa e perde a heterogeneidade que ela é. Ela funciona como uma homogeneidade, mas ela é heterogênea, né? Você vê pelas imagens, existem
cinegrafistas que fizeram estudos e filmaram esses acampamentos e tal. É um grupo relativamente heterogêneo, tem pessoas, desde pessoas que estão lá porque estão sendo pagas, pessoas que estão lá porque são fanatizadas e acreditam naquilo mesmo, né? E pessoas que manipulam esses grupos todos, né? Eu acho que há uma mistura de atores nisso daí que a gente vê como um todo homogêneo, né? Esse é um fenômeno social, eu acho que social, político, histórico. Também eu discordo da ideia de você dizer que isso é um fenômeno patológico, que é doença mental. Não, não é doença mental, né? Isso é como metáfora, né? Uma doença social, uma doença política, né? O fascismo é nesse sentido, né? Mas não é doença no sentido médico, ou psicopatológico, ou psicológico, né? Então, eu concordo com essa ideia de não patologizar isso daí, mas entender isso como um fenômeno social, político, histórico, da atualidade. E eu acho que a maneira de se lidar com isso é através, né, do trabalho da justiça, né, de se empregar a justiça de uma maneira clara, transparente, de acordo com o que existe, né, sem nenhum tipo de arbitrariedade, que é o que está sendo feito no meu modo de ver, e também instigar, que eu acho que é uma grande necessidade, instigar sempre o pensamento crítico, né? Eu acho que a gente tem que retomar, fazer um grande esforço de retomar na educação, na escola, nos meios de comunicação, nos jornais, televisão, internet, o exercício do pensamento crítico. O pensamento crítico ele é fundamental e ele é algo que facilmente é substituído por um pensamento automático, mágico, né? Facilmente. Ele é muito delicado em certo sentido e tem que ser muito incentivado.